Olha! E aí? E aí? Tá me Tava ouvindo? lá na live, tô te ouvindo. Faz um bocado de gente que eu não Poxa, acredito. os, Nunca tinha os... sentido que tá fazendo live. Aí fiquei pensando, É, será meu que filho, ninguém assiste a live um do outro, tá todo mundo fazendo a sua na mesma hora. tá todo mundo na sua própria live agora. Mas é isso mesmo. Maravilha. Quando eu não ouço, É, esse microfone aqui dá umas falhadas, aí você me fala. Que eu fico botando de perto aqui. É muito os longe, né? comentários vão ficar bem sobre o seu rosto. Faz parte. É, Eu posso até brincar com isso, né? então, estamos aqui. Pois é. Pois é, tudo que a gente falar vai ser Ah, gravado, viu? tudo pode ser usado contra você no tribunal. Se eu Pois enviar aqui, é. né, para as pessoas poderem assistir, né? Então, E a aí, gente faz como? Espera! Ou segue o bonde, a gente conversa, vai conversando e vai trocando essa ideia. já pode. Eu estou convidando o povo aqui também. A gente espera mais 2 minutinhos e aí a gente segue o baile. Boa noite, Cecília. Boa noite, Nani. A gente vai começar aqui 2 minutinhos. Gabriela, seja bem-vinda. Maravilha. Sextou, gente. Sextou. A gente está aqui para trocar essa ideia, conversar um pouquinho. E tá massa. Estou aqui fazendo os convites. Então, galera, eu vou me apresentar. Eu sou Poliana Bicalho. Eu sou mãe, sou educadora, sou pesquisadora na área da cultura e da sociedade. E hoje eu estou aqui com o queridíssimo Igor para trocar uma ideia sobre o que é, né, o unschooling. E nós fazemos parte, com muita alegria, da equipe da Ciclo. Então, essa live que vocês estão vendo hoje, a gente vai ter outras. É um desejo nosso de estar mais próximo, de trocar uma ideia. E a gente está a todo vapor no trabalho, com uma plataforma, a plataforma da Ciclo. Nani, se você puder botar aqui o link para a gente da plataforma, então a gente convida vocês que estão aqui nos acompanhando para poder conhecer, explorar, enfim, estar conosco nesse processo. Então, a gente vai trocar essa ideia aqui com o Igor. Igor, que é mestre e doutor em educação, e mais do que isso, é pai de 3 meninos, 3 crianças lindas, e ele vai É, compartilhar aqui com é, menina. é um paizão, e ele vai compartilhar com a gente um pouco dessa trajetória dele, né, como pesquisador, como estudioso, mas como pai, de um lugar de se relacionar com o campo da ensino e aprendizagem, que é o unschooling. Então, Igor, é contigo. Se apresente para a galera e vamos que vamos. Você já me apresentou, né? Mas tem alguma coisa que eu não contei? Tem uma coisa só que eu não Ah, contei. tem um bocado de coisa. Tem um bocado de coisa. Mas eu não vou contar todas hoje não, viu? Olha, palhaço cachambó, gosta de um mistério. Igor, eu gostaria de saber como é que, na sua trajetória, você e sua companheira, vocês chegaram a esse entendimento que iriam, né, e optar por unschooling no processo de ensino-aprendizado dos filhos de vocês. Essa é a minha primeira curiosidade. Olha, eu já tinha algumas leituras sobre educação, assim e tal. Mas minha esposa não. Ela não tinha leitura nenhuma. Não. Mas nós tivemos a intuição mesmo, assim. Foi uma coisa que a gente nunca combinou. Sabe, às vezes casais eles fazem assim, né? Vamos dialogar sobre isso, vamos conversar. A gente nunca combinou, a gente entendeu de primeira, né? Que a gente queria uma educação diferente. Igor, E seu áudio está ruim. Você pronto, pode colocar um microfone. obrigado. Eu vou Obrigada, segurar ele aqui. Everson. Eu vou segurar ele aqui. Eu tô com o
Aí Cecília já colocou aqui. Eu queria saber o porquê. Certo. Então, a gente fez assim, quando nosso filho tem 11 anos hoje, mais velho, né? Então, quando Uhum. ele tinha mais ou menos perto de um ano, nessa faixa, a gente queria uma educação diferente. Assim, que tinha essa sensibilidade. Nós dois, como artistas, estávamos assim, vivendo juntos. E naquele período que logo quando a gente se conheceu, quando a gente teve Luan, como casal, a gente era primeiro surgiu a dupla de palhaços, a gente vivia de arte de rua, encaramos como profissão. Igor, só um minutinho, acho que o pessoal ainda não está conseguindo te ouvir. Melhorou, Ah, mas é? está muito baixo, gente? E agora? Tá baixo, tá alto? Agora está ótimo. Eu já. Boa noite, Tá? Gígio. Seja Tá escutando? bem-vindo. Estou dando boa noite aqui para a galera que está entrando. Pedro. Você tá Vambora. escutando, né? Isso. Então pronto. Tá baixinho? Vou falar mais alto então. E agora? Pronto. Agora tá ok. Tá ok. A galera Beleza. tá sinalizando tá ok. Então, eu vou ficar aqui segurando o microfone, porque meu microfone não é de última geração, tem que segurar. Negócio de Silvio Santos, que ele botava no pescoço, né? Então a gente tinha essa perspectiva de fazer uma educação diferente. E isso chegou pra gente. A gente estava junto Uhum. com um grupo de amigos, começamos a pesquisar, tinha um aqui lá pesquisava a pedagogia Waldorf, né? Tinha outro que trazia coisa de Montessori e tal. A gente fez algumas reuniões com pessoas que tinham filhos também na mesma idade de Luan, de um ano. E aí depois de um tempo, assim, cada um tomou rumo, um viajou, foi morar em outro lugar, outro estado, cada um foi tomando rumo e a gente se dispersou um pouco, mas aquele processo foi bem rico, foi bem interessante. A gente dialogava, se encontrava, fazia rodas e dialogava sobre a educação. Uma das nossas amigas pesquisou, trouxe uma pesquisa sobre uma experiência que em uma escola livre, eu acho que era na Colômbia, e trouxe uns boletins que eram bem interessantes, Uhum. traziam umas coisas assim bem legais sobre um tipo de educação diferente. E a gente continuou naquele processo. E aí a gente ficou sabendo, essa mesma colega que sempre pesquisava e achava as coisas, a gente ficou sabendo de uma figura chamada Ana Tomás, que estava vindo para a Bahia fazer uma vivência. Ela ia para Chapada. E aí a gente contactou com ela e tal, e produzimos ela em Salvador. E aí foi amor à primeira vista, assim, né? A gente tudo fez muito sentido. Ela trouxe uma pesquisa dela, sabe? Uma pesquisadora. E tudo fez muito sentido. Ela já estava com um filho já adolescente, que ela passou por um processo de desescolarização. Uhum. Quis sair da escola e ela fez um processo com ele. E ela veio relatando essa experiência, trazendo filosofias, que ela gosta muito de filosofia, filósofos que fundamentavam e tal. E desde então a gente não parou mais nessa história de praticar esse processo. O que significa, né? A galera deve estar. Salvem a live, por favor, todo mundo corre com as crianças. Vamos Carla Jarra. salvar, viu, Jean? É uma parceira aí da Unischool Carla, também, Carla. Carla Jarra. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença. E Igor, então o unschooling é chamado a mesma coisa de descolarização. O é, princípio é que. o princípio Explica aqui pra gente que não aqui tem se traduz entendimento da assim, né? coisa. Aqui se traduz assim, desescolarização. É diferente de homeschooling, né? Porque no homeschooling você traz todo o método da escola para dentro de casa. No unschooling, não é que eu não gosto, tem gente que fala assim, né? Porque você nega o método, não é isso, não é baseado na negativa. É uma outra perspectiva, né? Digamos assim. Você tira, não é negar, mas é tirar, é como se livrar de alguns princípios da escola e estão dentro da gente, dentro da gente porque o que está dentro da gente introjetado acaba por condicionar as nossas relações, né? Então as nossas relações que estão fora, elas estão dentro também, né? Um entre, né? Entre mim e o outro. Tem princípios que
fundamentos, né, de Hum, acordo com a minha educação. Eu fui educado de um jeito, e esses princípios, esses fundamentos de como eu fui educado vão condicionar, ou vão guiar, ou vão influenciar minha relação com as outras pessoas. Então, na unschooling, para a gente fazer uma educação com outro paradigma, a gente precisa se descondicionar de algumas coisas que foram condicionadas na escola. Então, é difícil para a pessoa ver o unschooling sem críticas. Só que até hoje eu não vi assim pessoas que não vivenciaram o unschooling fazerem, até pessoas bem profissionais, bem fundamentados, psicopedagogos, eu já ouvi. Mas eu nunca vi ninguém fazer uma crítica lúcida e contundente, porque são pessoas que fazem com base em referenciais daquele paradigma, entendeu? sim. Pessoas que foram educadas dentro daquele paradigma. Então elas não conseguem ver, enxergar coisas de quem vivencia, entende? Tem um ponto aí que você coloca, né, que me chama bastante atenção, que é essa ampliação das possibilidades do aprender, né? E como é que isso, essa organicidade que isso que tem, né? Nós somos seres humanos que aprendemos o tempo todo, né? É assim que a gente. E a gente tem uma motivação, uma autonomia. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse lugar que a autonomia assume nesse processo. Pois é, tem até um livro de um cara chamado Aprendendo o Tempo Todo, John Holt, o nome dele. Ele é dessa linha, assim, né? Ele fala, o termo é justamente isso, aprendendo o tempo todo. E, por exemplo, um dos aprendizados dois aprendizados que nós seres humanos temos mais complexos são aprender a andar e Uhum. aprender a falar. Eu acho que falar é ainda mais complexo do que andar. Nas pesquisas de Rudolf Steiner, né, que é o fundador da Waldorf, da ciência antroposófica, ele fala que está muito correlacionado o andar e o falar e o pensar, o desenvolvimento da criança. Então, ela precisa do movimento psicomotor para desenvolver outra coisa. Entende? Um está relacionado com o outro. O andar e o falar e o Uhum. pensar, né? E como a forma do pensamento, ela vai estar relacionada com aquele desenvolvimento. Então, ali ele tem uma visão integrada, né? Então, quando a gente pensa que uma criança, a gente pode até ensinar, mas uma criança ela não aprende porque foi ensinada, entende? Uhum. Uma criança não aprende a andar, a falar, porque ela está o tempo todo observando o seu ambiente, percebendo o seu ambiente, mesmo quando as pessoas do seu ambiente não estão observando ela. Ela está o tempo todo ligada, absorvendo, né? A mente de uma criança é uma esponja, quanto mais nova. Então, falar, não tem como uma pessoa ensinar a outra a falar. Você vai falar de fora porque a fala surge de dentro da pessoa. Você já pensou nisso? A fala surge de dentro. É uma força de dentro para fora. Então, por mais que a pessoa fale de lá para cá, repita, né? Porta, Uhum. janela e tal. O ato de falar, a atitude de falar daqui para lá, depende da pessoa só, da criança que está ali. Não a atitude dela, o processo dela, sabe? Então, eu poderia dizer que Eu aqui. Foi eu você que travei. Oi. eu estava falando sobre essa relação do tempo, né? Que me parece, né? Ter uma clareza, de repente, Rapaz, de um caminho. Ou você se deu não uma tem. travada. Eu tô travando também? Eu entendi a pergunta. Mas eu tô travando? Você tava dando uma travada, tá meio lento assim.
Mas eu entendi a Poder... pergunta, deu para entender. Você não entendeu ou entendeu? Eu entendi, tem a ver com a pergunta Ah, também de Cecília ali, né? Que ela falou, mas tem um estímulo também. isso. O estímulo é tudo. Desde que uma criança nasce, ela recebe estímulos. O ambiente é um estímulo. O frio é um estímulo, o calor é um estímulo. Ela escuta a voz da mãe, é um estímulo. Ela escuta a voz de alguém, é um estímulo. O ambiente ele tem estímulos que a gente Ah, não... vocês também não estão me escutando, é isso? Agora está escutando. Mas sua imagem está Ah, cortando. então, isso. Eu quero que você, assim, se você puder compartilhar um pouco em termos práticos. Engraçado isso, vocês estão me vendo nublado, eu estou vendo o Igor nublado. É uma loucura, é porque é muita live hoje, gente. 20 horas. A internet está sobrecarregada. Mas vamos que É, vamos. mas fala aí, qual é o... Fala aí a pergunta de novo, antes que nuble de novo. Tá ouvindo, Poli? Tô, pode seguir. Pronto. Você pode até ter estímulo, mas o estímulo que vem de fora, ele não é estímulo que vem de parte de dentro. Essa atitude de, de falar tem a ver com uma coisa que parte de dentro da criança. Então, não é porque eu falei de um jeito ou de outro que vai gerar aquele estímulo. Tem isso também. Mas o motivo do aprendizado não é só o estímulo. É um empenho interno, né? É uma força que surge de dentro para fora. O aprender, ele é isso. Ele é uma potência de vida. Está relacionado com a sobrevivência do indivíduo. É uma potência da vida da pessoa. É uma necessidade, aprender é uma necessidade humana. E tem a ver com prazer. Né? Quanto mais amor existe, assim, quanto mais é expresso um ambiente que o amor é expresso para a criança, esse é o maior estímulo que ela tem. Entende? Então, esse é o maior estímulo. Não é uma percepção, não é porque eu vou fazer as palavras certinhas. Se isso for só uma percepção técnica, a criança não vai aprender tão bem. Ela vai aprender porque o maior estímulo que ela tem do ambiente é o amor, a afetividade e a contenção que esse amor, essa afetividade dá. Que é, tá me ouvindo aí direitinho? Eu larguei o microfone aqui. Tô. Que é a Tá um pouco confiança. baixo, o Everson sinalizou aqui. Eu até troquei de lugar para melhorar um pouco mais meu sinal. Pronto. Mas assim, massa isso que você coloca, né? A coisa do amor, do desejo, uma coisa da conexão da pessoa consigo. Você poderia nos dar assim, algumas referências, inclusive algumas até famosas, que trazem alguns elementos nas suas práticas para a gente poder entender que né, o unschooling não é uma coisa estranha, é uma coisa que inclusive que nos rodeia e que a gente tem desconhecimento, na verdade, né? Assim, o unschooling, a gente começou a praticar, eu filosofando comigo mesmo, eu percebi que a gente começou a praticar porque a gente teve essa percepção. E essa percepção da potência de aprendizagem como uma coisa inerente, inata do ser humano. O ser humano ele tem uma capacidade de aprender inata. E muitas vezes a escola ela bloqueia essa capacidade, porque ela torna aquilo uma coisa obrigatória, uma coisa chata, uma coisa maçante, sabe? E a gente vê hoje, é geral. Se você conversar com a criança, o que, é que você mais gosta da escola? Você responde, eu gosto do intervalo, do recreio. Do Porque é um momento, recreio. e eu me lembro quando eu era pequeno, eu ia para a escola, aprendi muita coisa na escola, mas eu morava num condomínio e eu tinha uma convivência incrível ali, livre. Eu aprendi muita coisa ali, naquela convivência livre, sabe? E aquilo são coisas que fixaram. Você vê que a gente fixa aquilo do professor, eu estou na introdução, mas já vou falar, viu? Você perguntou. A gente fixa aquilo do professor, que o professor que a gente mais simpatizou é a época que a gente gostava daquela disciplina. Então, a afetividade influencia muito, entendeu? Influencia muito. Pô, por que você gosta de matemática? Se você for analisar porque você gosta, você tem um professor que foi gente boa, que marcou sua vida. Ah, eu odeio tal disciplina.
tinha um professor chato, horrível, que eu não gostava. Então isso está relacionado porque nós somos seres de afetividade, nós somos afetivos. Então, por exemplo, um cara, tipo assim, essa capacidade inerente, ela tem referências. Na época eu estudei muito algumas referências. Então o unschooling não é só, tipo assim, não é coisa contra a escola. Tem escolas que têm esses princípios, né? Uhum. Esses princípios, assim, tiveram escolas na história da humanidade. Então, por exemplo, eu anotei aqui para lembrar das datas, porque às vezes datas você não lembra. Tem um aqui, um livro chamado Liberdade Sem Medo, Summerhill, Liberdade Sem Medo. Summerhill é uma escola da Inglaterra, foi criado na década de 70. Ainda existe hoje. É um. É na Inglaterra, em Leiston, condado de Suffolk, um negócio desse assim. O inglês é fluente, viu? É, e Adoro. ela foi fundada em. Na verdade, desculpa, ela foi fundada em 1921. É uma escola muito antiga. E era uma escola assim, no rastro das escolas democráticas. As crianças elas tinham total liberdade, se elas podiam entrar na aula ou não. O único que tinha horário fixo eram os professores. E eles podiam escolher qual aula eles frequentariam, qual disciplina. E no resto eles ficavam livres, sabe? Dentro do processo. E o diretor da escola, né, o criador, né, ele escreveu o livro, ele fala que o que mais ensinava, ele era um psicoterapeuta e ele atendia também as crianças. Como na Inglaterra, naquela época era muito comum na Inglaterra internatos, né? Aquela parada disciplinada, sabe como é? Internato Uhum. disciplinado, assim. A pessoa botava a criança lá e não sei como é hoje, mas é uma cultura de lá, né? E lá eram também só que era internato livre. Normalmente eram as crianças problemas que não se enquadravam de jeito nenhum. E a galera não sabia mais o que fazer e botava essa Rio. E aí é uma experiência assim. E era impressionante como ele falava assim que em 2 semanas vagabundeando, vagabundo não era esse termo não, é porque ele é bem desbocado assim, o cara, é bem relaxado de boa assim. Ele falava assim, em 2 semanas vagueando pelas áreas livres da escola, naturalmente, sem que eles fossem exigidos, eles procuravam a aula. Eles sabiam que estava tendo aula, eles procuravam alguma disciplina e se Sim. enquadravam. E uma vez que eles começavam a entrar na aula, a própria turma, se ele faltasse, a própria turma cobrava, ô velho, e aí? Você ficar faltando, você vai prejudicar na mente da turma, você precisa decidir. Então a própria turma, os colegas dele cobravam a presença dele para não ficar faltando nas aulas. Então é uma coisa assim que acontecia porque pela vontade dos indivíduos. Eles eram livres, naturalmente. Ele disse que ele fala até que teve uma lá que foi a que bateu o recorde. Ficou cerca de um mês, que veio da escola de freira lá, que ficava traumatizada com as aulas por um mês, sem procurar nada. Depois de um mês, então eles tinham total liberdade. É interessante a experiência, vale a pena. Não dá pra Igor, subscrever aqui. você traz essa história, né? Assim, É, vários exemplos ao longo da história desta prática. Para quem está chegando agora, a gente está conversando sobre esse assunto porque tem tudo a ver com o projeto da Ciclo, que é uma plataforma de educação. Então, a gente vai colocar aqui o endereço para vocês conhecerem essa plataforma, tanto educadores quanto estudantes. A gente está nesse processo, então a gente está compartilhando. E o unschooling é uma das referências que a gente se alimenta nesse contexto. E aí, Igor, eu queria que você falasse um pouco da plataforma, desses pensamentos que a gente está trazendo, enfim, que eu acho que é bem bacana para quem está nos acompanhando agora nesse momento também. pois é, um dos princípios da gente, da plataforma, primeiro, a gente se inspirar em redes sociais, que é uma coisa que as crianças hoje em dia, adolescentes, né, estão nesse período de estudo, e todas as pessoas, elas têm um prazer em vivenciar as redes sociais, estão na internet, é uma coisa assim que está relacionada, então a gente tem inspiração nas redes, e a gente entende, né, a gente estudou, analisou, estamos com uma equipe de desenvolvedores, com a equipe pedagógica, que eu e o Poliana aqui faz parte, né, e a gente entende que que através, utilizando esses recursos, e já tem uma abertura das pessoas, você pode agregar, fazer a pessoa ter um rendimento positivo
buscar o conhecimento, em aprender no seu processo de aprendizagem. E os princípios que nos guiam é utilizar essa tecnologia, né? A gente está sendo tão usado pela tecnologia, né? Então, acho que a gente tem que aprender a usar a tecnologia, né? Então, um dos princípios que a gente tem básicos para a desenvoltura, que a gente tenta passar lá para a galera do desenvolvimento, né, de programa, que a gente vai dialogando ali, vai passando e eles vão desenvolvendo, a gente vai detalhando, é a possibilidade de existir uma autonomia nos estudos, a partir do próprio interesse. E a gente acredita que isso gera um rendimento maior. Né? Como, por exemplo, uma inspiração também é outra é a Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma escola pública em Portugal, uma experiência dentro de escola pública, também nesse rastro de escola democrática. Aí já é de 76, Semerhill é de 1921. Olha que experiência. Dá pra gente fazer 3 lives só falando de Semerhill. Vale a pena vocês procurarem no Seibo aí o link. E Escola da Ponte, ela já traz uma perspectiva assim que não existe aula, são círculos de estudo, os professores são tutores, eles acompanham, e os alunos, com diferentes faixas etárias, a gente sempre em roda, sempre em mesas redondas, o mais velho ensina para o mais novo, cada um vai ensinando, eles fazem projetos, então tem uma autonomia e uma ajuda um com o outro. Né? Com as redes sociais, isso é super possível, e é isso que a gente está querendo com a plataforma. Ter autonomia para estudar e auxiliar um ao outro, né? E ele é muito mais facilitado, né? Isso. E a Escola da Ponte tem essa perspectiva. O Rubem Alves, que é um grande escritor, escreveu um livro, A Escola com que Sempre Sonhei, que nunca imaginava que pudesse existir. Ele relata, nosso Rubem Alves foi lá, conheceu a Escola da Ponte, né? E Pacheco, ele está aqui no Brasil, né? Fazendo um projeto Âncora, em São Paulo, né? Existem projetos que são baseados nisso, né? Então você tem uma quebra dessa história das disciplinas e tal, e foca na autonomia do estudante em desenvolver e criar seu próprio processo de estudo. Né? E a gente está assim, com a plataforma relacionada a isso. E ainda tem uma mais antiga ainda, que é um cara, você conhece Leon Tolstói, Poli? Você conhece Não, Tolstói? conheço não. Leon Tolstói é um escritor russo, Não. ele escreveu uns livros assim bem... É um dos maiores, Não. um dos mais importantes da coisa da narrativa realista é esse cara, né? É um russo, ele é Sim. ele nasceu em 1828, morreu em 1910, mais ou menos nessa faixa assim, acho que é isso. Ele escreveu algumas coisas bem importantes, tipo A Morte de Ivan Ilitch, Guerra e Paz, algumas coisas assim literárias. Mas às vezes as pessoas não sabem que ele fundou uma escola. Ele era de uma classe nobre e tal, né, daquela época, só que ele nasceu naquele período que era um período feudalista na Rússia, né? Era do governo do czar, era czarismo, né? Aquele czar Nicolau I, eu acho. E nesse período ele era uma propriedade rural, né, chamada Yasmaya Poliana. E ele fundou a escola depois que ele construiu. E o método dele era a afetividade, ele amava os alunos e era amado pelos alunos. Não tinha prova, não tinha avaliação, eles tinham liberdade, ele não era uma figura autoritária, assim, os alunos não tinham medo dele, tinham uma confiança, né, assim, no processo dele. Ele tinha uma sensibilidade, né. Então, o método dele era esse sentimento, essa afetividade, assim. Era esse processo bem interessante. Pouca gente sabe que tem essa experiência, sabe? Um período bem difícil, assim, né. Então, ele tinha ele era de uma família de nobres e tal, lá, e ele era o diferentão, né, da família. Ele vivia lá com os servos, eram tinha essa crise, né? Porque ele era de uma família nobre, mas ele vivia como camponês ali, andando, simples e tal. E ele fez essa escola, ele atendia essa gurizada. Então, tipo assim, são experiências que nos inspiram na plataforma, né? A gente, é, eu conheci algumas pessoas que praticam schooling. Eu já conheci adultos que foram criados e hoje já são profissionais e tal, desenvolveram. Já ouvi notícias também de pessoas que conheceram. E, assim, se confirma muito essa, essa, essa me dá uma confiança, assim, né? Quando eu ouvi outras experiências, já participei de encontros, né? De schools, aqui no interior da Bahia teve encontros de famílias e tal. Então, em É muito Florianópolis, bacana, uma Abdiel. E galera... uma sorte a Ciclo ter você, porque
é um cara que estuda e vivencia, né? Então traz os princípios dentro de muita realidade, de muita amorosidade. Acho que isso é um ponto que eu, enfim, que eu gostaria de ressaltar aqui. Então, são pessoas reais, seus contextos reais, né, que tem uma dor ali e que, enfim, a partir desses estímulos que a gente está, né, que de alguma forma todos nós estamos atravessando, né, de quebra de paradigmas ocasionado, né, pelo Covid, e aí a gente chega nessa plataforma com este percurso que é muito bacana. É, Eu fico muito é um, feliz, assim, né? É é um, é verdadeiro. um, é muito legal, né? Porque quando a gente vê nossa equipe por trás da plataforma e as nossas trocas de ideias, né, para fazer, a gente vê muito, eu vejo muita verdade no processo e que a gente realmente está trazendo, né? É, essa perspectiva da arte, é um grupo de artistas, né? E a gente Hum, faz um convite, assim, eu quero dizer assim, o unschooling, ou a desescolarização, ela pode, a pessoa não precisa sair da escola, tirar os filhos da escola para começar a praticar. Ela é um sentido na vida. É um sentido que a gente abre uma percepção, que é essa, a potência. Né? Aqui mesmo, Ana Tomás, ela traz essa, que eu falei, né, no começo, que inspirou o início da nossa caminhada. Ela traz uma coisa assim, eu que digo que ela está fundando uma escola no sentido filosófico, né? Uma escola de filosofia. uhum. Os filósofos tinham escolas, né? Mas não era escola física que tem disciplinas, era escola de pensamento. Né? Então ela tem uma escola de pensamento, assim, digamos. E na escola de pensamento dela, ela traz uma coisa assim da potência, né? Da potência de vida. E ela fala a potência de aprendizagem, né? Que tem em quem está vivo, a potência de aprendizagem. E essa potência, a gente acredita nisso, né? Eu acho que o que a gente conversa aqui, essa potência existe no ser humano. Mas o que é que no meio do caminho fez as crianças não gostarem? Às vezes me pergunta assim, por que você não leva seus filhos à escola? Eu não levo porque eu quero que ele goste de conhecer, ele goste de aprender, que ele goste de estudar. Eu gosto de estudar e eu quero que, não quero que nada estrague isso dele. E hoje, a maioria, em peso, conversa com as crianças assim, as crianças não gostam, sabe? Chega domingo, elas ficam tristes, porque segunda-feira elas têm que ir para a aula, digamos assim, né? Então a maioria, então por isso que eu não levei. E a prática do unschooling é uma sensação, uma percepção dessa capacidade, né, de aprendizagem humana. E a gente passa a observar, ser um observador, a perceber. E a plataforma é um convite para a pessoa, sem precisar tirar a filha de escola, porque tem várias outras questões aí envolvidas também, né? Mas sem tirar a filha de escola, nada, começar a experimentar essa percepção. Começar a perceber como a criança ela pode se desenvolver se a gente não gera necessariamente uma pressão para que ela desenvolva, mas se a gente cativa a criança para ela aprender, se a gente conecta com que a vida está relacionada ao prazer. Já pensou nisso? Eu tenho prazer em comer alguma coisa, aquilo me deixa vivo, sabe? Então, se a O gente prazer é começa mobilizador, né? A o gente prazer é um mobilizador e ele é vida, na verdade. aquista todos os sentidos, né? A gente só tem prazer está vivo. E o processo de vitalidade está relacionado ao prazer. O prazer de viver, né, digamos assim. Tanto que hoje a gente tem um fenômeno da depressão, por exemplo, né, principalmente na situação que a gente está vivendo de quarentena. A gente ouve aí. Igor, você está falando um pouquinho para mim. Não sei se está todo mundo escutando bem ou só eu que não estou escutando. Então, se não estiver escutando bem, gente, avisa. Se não Igor, tiver. e esse movimento do unschooling na Bahia, como é? Como é que é grande, é pequeno? Como vocês No se Brasil é acham? Como é pequeno. isso? No Brasil é Nos pequeno? Estados Unidos, acho que tem umas 10 mil famílias ou mais que vivem assim. Eu já ouvi dizer que no Brasil tem umas 2 mil famílias, no Brasil todo. É um movimento pequeno, na verdade. Mas ele acontece. Agora, o que acontece é que, tipo assim, muitas vezes as famílias unschooling, elas viajam muito, e às vezes se mudam muito também, acontece. Porque é o processo, assim, quem tira mesmo o filho da escola tem essa liberdade, e porque o mundo é a escola, né? É uma educação familiar. A gente não chama nem de educação em casa, porque não é tipo, dentro de casa. Acontece na vida, tá conectado com a vida. Então, se eu vou fazer compras no supermercado, aí
numa atitude normal, eu não vou levar meu filho porque vai dar trabalho. Mas no unschooling não, eu falo assim, eu vou levar ele vai dar trabalho no começo. Mas depois a gente vai se adaptar ali, ele vai entender os meus limites. E aquela vivência vai ser fabulosa. Ele vai aprender muitas coisas ali. Ele vê eu pagando, vê a mulher do caixa tira os diversos estímulos que o ambiente causa, né? Você não está falando de estímulo. Então vê o caixa, vê eu fazendo as compras, calculando, eu tenho que pagar tanto. Então aquilo tudo vai sendo absorvido como conhecimento. Entende? Você tem ali matemática, você tem diversos conhecimentos, para além das disciplinas, inclusive, né? Mas é tipo assim, faz a mesa para se acessar conhecimentos. Né? Então o que acontece hoje é que muita gente viaja muito, então não tem nem como saber. Na época eu participei de um encontro, foram muitas famílias aqui no interior. Eu conheço famílias aqui em Jacobina, uma família, Uhum. já tem um filho, inclusive, já adolescente, já é adulto, já adulto. Um grande amigo nosso, a gente já foi lá, já fez mesa redonda lá. O encontro que a gente fez foi em Itacaré, né? Tem uma família lá. Lá também teve uma escola viva. Lá. Tem um movimento de escola viva que está muito relacionado ao schooling, né? De educação viva e consciente. Tem escolas espalhadas por aí que trabalham muito. Então, é um formato que é diferente só, mas é muito parecido. Essa perspectiva da autonomia do indivíduo, entendeu? Na busca pelo conhecimento. Essa potência de aprendizagem que cada um carrega, né? Em si. Didis colocou aqui, seriam 10 mil, ela botou Nova York, né, um quantitativo, o Brasil 2 mil, que você falou, É difícil, é, sei lá. É minha companheira. é sua companheira, que está super informada, né, porque tem que estar atento a esses movimentos, mas eu penso que tudo é uma crescente, né, e quando a gente abre também espaços para dialogar sobre esse assunto, a gente também diminui um pouco o preconceito e as fantasias, né, que de alguma forma acaba tendo. E por outro lado, tem um posicionamento, né, que essa é uma reflexão sobre o papel da instituição escolar, né? Você começou falando, a gente não é que é contra a escola, não é uma coisa de estar contra, não é isso, Não é isso. mas Não é isso. isso. Fale A sobre gente isso. não é exatamente. Não é uma militância, é não é uma luta, e nem é um protesto, e nem é uma negação. Outro dia eu fui ler um negócio aí, um artigo na internet sobre unschooling, e falou assim, foi criado para contestar a escola, também não quero contestar a escola, né? Se a escola existe para ter uma necessidade de existir, né? Mas é, digamos assim, um melhoramento, mas não um melhoramento assim do que está ruim, é um melhoramento um pouco revolucionário, porque você muda o paradigma, né? Mas que paradigma é esse? É a percepção de por onde vai, de como é a vivência, né? E tem uma série de argumentos, por isso que eu estava falando, né? Tem uma série de argumentos de bons profissionais, inclusive da academia, que eu andei pela academia, isso tem posições contrárias às críticas. E são críticas, até hoje eu não vi nenhuma crítica real, lúcida, porque são pessoas que não conhecem essa perspectiva. Por exemplo, são pessoas que não abriram a percepção para as experiências, porque já tem adultos que foram criados no unschooling hoje em dia, entende? Você vê ali, é uma prática que surgiu ali mais ou menos na década de 70, digamos assim, né? Então já tem pessoas adultas que foram criadas nisso. E hoje a gente está no rastro das mudanças do mundo do trabalho. O que acontece é que a escola, o modo da escola, ela é um modo relacionado, a educação ela está relacionada ao modo de produção da sociedade, à economia da sociedade. Então a gente tem um modo de produção, teve um modo de produção industrial, fordista, produção em massa, quem já viu Charlie Chaplin, né, tempos modernos.
tem um operário ali, trabalho em massa, grande fábrica, muitos operários e tal. E a escola ela está relacionada com esse modo de produção. Isso está mudando drasticamente. Hoje o mundo do trabalho está totalmente o que se espera do indivíduo não é mais que ele apenas responda a tabuada. Né? Um operário ele chega na fábrica ele responde a tabuada. O que se espera do indivíduo é que ele tenha identidade, que ele tenha autonomia, né? Que ele tenha autonomia nas decisões. As empresas elas estão buscando aproveitar o capital intelectual dos indivíduos, não só a força física, a força de trabalho, né? Não só o capital da força de trabalho. Tipo assim, eu vou fazer os trabalhos mecânicos um dia, em breve, muito em breve, do jeito que vão as tecnologias, vão ser substituídos por inteligência artificial, sabe? Não vai ser mais necessário um ser humano que tem uma margem de erro no trabalho mecânico, pode ser substituído por uma máquina que vai diminuir muito a margem de erro, só se der um problema no programa e tal, mas pode ser resolvido rapidamente. Então, coisas serão... E vai ser esperado o quê? Para que vai servir o ser humano? O que o ser humano tem que a máquina não tem? Criatividade, né? Capacidade de inovar, de criar, de... E, e todas as relações elas têm mudado com relação a isso. Então, a antiga forma é um processo bem mecânico, se você for ver, né? A escola ela tem um processo bem mecânico. Você tem que fazer igualzinho como eu faço. Faço igualzinho. Minha mãe já tem, já é idosa, né? Ela é da época que a professora botava a galera para ajoelhar no nível, né? Então ela fala assim que professora de química lá, não fazia do jeito dele. E ele falava, não, você vai ter que fazer de novo. Ela não acreditava que ela tinha descoberto um jeito dela de resolver aquele problema de química, de matemática, sei lá, não lembro direito. E ela conta isso, né, pra mim. Que ela fez que o professor ficou desconfiado. Não, como é que você chegou no resultado? Quer dizer, as inúmeras possibilidades de técnicas que já com a internet já chegou para mim aqui. Curiosamente, só que eu não estudei isso, mas chegou uma técnica indiana de fazer conta. Né? Alguém já deve ter visto aí uns videozinhos assim, não sei se você já viu. Cara, uma outra forma de... A gente tem aquela forma de fazer a conta, né? De botar os números em cima, contados Sim. embaixo. E tinha uma outra técnica, o cara faz de outro jeito, bota os números arrumados e ele faz... Começa a abrir uma possibilidade ali. São inúmeras as possibilidades. Quer dizer, a matemática não está ali na ponta do lápis. Ela está na cabeça. Né? Ela está na necessidade de ver... Ela não está na ponta do lápis. Aqui não, aí a escola faz a gente confundir matemática com aquilo. Mas a matemática ela é algo mais essencial na necessidade humana. E aquilo é uma Pensar técnica. a matemática na vida, né? Foi o exemplo que você É, deu, por exemplo, por do exemplo, mercado, né? eu mesmo, com meu filho mesmo mais velho, eu, de propósito, eu não quis ensinar ele a fazer conta no lápis. Eu retardei esse processo de ensinar ele. Não quis. Porque qual é o resultado disso? Ele faz conta de cabeça. É uma coisa que eu gosto de exercitar também. Fazer conta rapidamente de cabeça. Uma vez eu vi um livro falando sobre meninos de rua na biblioteca da faculdade, né, que eu tava. E era um estudo, assim, eu folhei rapidamente esse livro, mas um pouco que eu li, que eu vi ali, eu já me chamou a atenção a coisa. Ele foi um estudo sobre com crianças de rua, assim, em situação de vulnerabilidade, que trabalham, que vendem, e a capacidade dessas crianças a capacidade matemática dessas crianças, que não iam à escola, mas tinham uma capacidade matemática incrível. Eles faziam conta rapidamente de cabeça. Enquanto a criança da escola ainda estava ali botando no papel, eles já faziam a conta rápido. Foi uma necessidade ali da sobrevivência deles, né? Eles tinham que aprender a fazer conta. E eles desenvolveram, quer dizer, a matemática não está na ponta do lápis. Né? Aí a gente pode transferir Sim. para tudo. A matemática química não está ali na ponta do lápis, não está fora. É um processo de interação com a vida. Né? Eu com a vida. Assim como falar. Ela não está fora de uma pessoa falando com a dicção perfeita para mim. Porta! Janela! Ela não está ali fora, entendeu? Ela é uma relação minha com a Uhum. vida. O estímulo conta, mas é o que estímulo? Será que é o estímulo técnico? Porta! Ou quando aquela pessoa que é a bebê ou a criança que tem uma afetividade muito grande, chama a atenção dela, ela está o tempo todo ligada, né, com as pessoas. Ela
aquele exemplo conta muito. O exemplo do ambiente, né? Ele é uma coisa que conta muito, que ele vai contar. Então, essa afetividade, ela está o tempo todo aprendendo, na verdade. Até o que a gente não percebeu que ela está aprendendo, ela está aprendendo. As crianças, elas estão atentas. Quando a gente está distraído lá, ela está observando, está vendo. Aí vai observar livremente, uma coisa que acontece muito na educação viva. Eu já participei de uma formação lá em Mucugê, de uma educação inspirada na educação de consciência, na escolinha, no jardim de infância. E eu fiquei lá como coordenador pedagógico e professor. E era o tempo todo observando o processo livre das crianças de brincar. O que é que elas imitam do mundo, como é que elas fazem, como elas se relacionam, o que elas trazem de expressão da vida dos adultos. É impressionante o que elas desenvolvem, o que elas criam, a percepção diferente, criativa, que a gente, como adulto, hoje, não vê, não percebe, como ela pega uma coisa e cria uma brincadeira daquilo, com uma solução. Essas crianças que desenvolvem isso, têm a liberdade para desenvolver isso, no futuro elas se tornam pessoas que criam grandes soluções para a humanidade. Elas desenvolvem grandes soluções porque elas pensam de um jeito que ninguém está pensando. Porra, todo mundo está batendo cabeça, não, mas a gente pode pegar esse elemento aqui, fazer isso, pá, 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 e criar algo, sabe? E criar algo. Se for ver aí essas pessoas, a galera fala que Albert Einstein não era um bom aluno, era um aluno medíocre. Ele fala, né, o mais importante do conhecimento é a imaginação. Olha uma pista que ele traz. O cara criou teorias através da imaginação. Né? Ele teve a percepção, ele abriu a percepção, o canal de percepção. Então o conhecimento é essa relação com a vida. Eu internalizo a vida. Quem estuda aí um pouco do construtivismo, né, das teorias que fundamentaram o construtivismo, aí, vê que fundamenta muito isso, sabe? Eu elaboro, eu capto os estímulos do ambiente, elaboro dentro de mim e depois dou uma resposta. E testo esses estímulos. Aí, dessa resposta, há um retorno para mim. Eu absorvo, sintetizo, reelaboro essa realidade e tomo atitude do lado de fora. E a gente fala isso didaticamente, mas isso vai acontecendo simultaneamente. Os estímulos acontecem, a gente está o tempo todo já dando resposta e as coisas vão acontecendo. Se a gente De só forma tirar, não linear, né, Igor? Porque a não é vida não é linear. linear. Eu Exato, acho não é que linear. essa noção, né, esse reconectar mesmo com o entendimento. Eu quero dizer que quem desejar fazer uma pergunta para Igor, esse é o momento, viu, gente, que está caminhando já para o final da nossa live. Então, algum ponto que gostaria que ele repetisse, alguma referência. Igor trouxe, né, várias coisas. Então, se quiser que a gente volte a algum ponto específico, é o momento. Tem um processo, né, Igor, assim, a gente está com as crianças em casa, por conta Sim, de tudo que a gente está vivendo. E é um momento de reflexão muito forte sobre a escola, né? O edifício teatral, o edifício escolar. Já estou com saudades do teatro. Ai, ato falho. É, mas as crianças estão em casa e eu sinto como mãe, assim, num processo de repetição da estrutura do dito normal, né? Dentro dessa estrutura de hoje, né? E isso não está funcionando muito bem. Né? Mas há uma pois é. insistência ali. E aí, quando você traz tudo isso, a proposta da plataforma da Ciclo me traz como um respiro, um convite para olhar, né, nós, pai, nós, educadores, olhar essas relações de ensino-aprendizagem de uma outra perspectiva. E aí. É. Salve, salve Israel, entrou aí e deu um tchauzinho, um amigo meu. Entrou um bocado de gente aí, velho, mas a gente vai aqui na correria falando, né? É, como é que se fala? Uma coisa que ficou bem marcado de aprendizado é o seguinte, todo mundo, a gente vê a agonia de uma boa parte das pessoas, dos pais, que não conseguem estabelecer uma convivência com as crianças, não sabem conviver em tempo integral, que a pandemia convidou as pessoas a conviverem integralmente com as crianças. E isso não impactou a gente, porque o nosso Uhum. processo de unschooling é estar o tempo todo com eles.
né? O que as crianças aprendem observando, convivendo com os adultos. Assim, diga-se de passagem, eles se sentem com os adultos com os quais eles se sentem seguros, porque é Uhum. necessário existir essa segurança para eles poderem expandir a sua capacidade. Todos nós precisamos nos sentir seguros para ir para o desconhecido, para ter coragem para ir para o desconhecido. É um processo natural de busca de conhecimento, né? A gente salta para o desconhecido, para a situação, aí volta para o nosso campo seguro, e aí relabora aquele desconhecido. Pô, passei por essa experiência e tal, e aí quando se relabora dentro de si, aquilo se torna conhecimento. E conhecimento, aí você pode expandir mais além daquilo. E a tendência da gente é nos expandir infinitamente. E aí o que acontece? É, então, a capacidade, a pandemia ela gerou isso nas pessoas. E hoje o que está acontecendo é que, na verdade, está vindo à tona uma coisa que já estava acontecendo. Que a escola não estava dando mais resposta. Por quê? Com o tipo de convivência que tem uma interferência das tecnologias, porque a nossa sociedade toda tem uma interferência muito grande da tecnologia. Então, a forma como as relações mudaram, existem estudos aí. Se você for na Facom, você vai achar estudos de comunicação, estudos Uhum. sociológicos, que mostram que hoje o advento desse negócio que a gente está usando aqui, celular, ele modificou todas as relações na sociedade. Todo o modo de produção, as relações sociais, isso vem sendo modificado. E a escola, ela continua com os mesmos formatos, por mais que a escola vá lá e adquira uma nova tecnologia, bota uma televisão bacana, agora os alunos vão usar o computador, agora não sei o quê, mas o formato para usar digamos assim, vamos fazer uma analogia aqui, né, técnica. Tem o software e o hardware, né? O hardware é a parte física do computador, o software. Então, por mais que a escola mude todo o hardware, o software continua o mesmo. O professor lá na frente, um bocado de aluno ali, um método que o professor vai dar para Sim. vários alunos, e os alunos têm que dar as mesmas respostas de uma forma mecânica. Só que hoje as coisas mudaram e o que está tornando óbvio é que esse método não condiz mais. Está ficando óbvio. Não tem mais eficácia. Não tem mais eficácia, sabe? Por quê? Porque não gera atenção. Se a criança não se interessa, já era. Eu me lembro na época assim que eu estava na faculdade mesmo, eu dava banca. E aí tinha uns alunos que a galera vinha assim, eu recebi em casa, né? Tinha uns gêmeos lá, meu irmão. Esse menino era um negócio sério. Eu já estava pronto quando a moça viesse buscar eles, falou assim, ah, não quero mais não, viu? Pode. Ela já sabia, ela já chegou com o dinheiro adiantado. Leva essa criança. Tome aqui o dinheiro, ó. Me pagou, eu vou para pensar duas vezes. Velho, aí, tipo assim, eles saíram gostando de matemática da minha banca, na época, né? Uhum. Porque eu percebia, eu tive a sacada, falei assim, velho, eu tenho que cativar eles aqui, tem que ser divertido para eles. Eles têm que gostar do negócio, senão. E eles aprendiam. Mas aprendiam por quê? Porque estava sendo divertido, porque eu chegava ali, cativava, trocava ideia, e pá, brincava e fazia de um jeito diferente. A forma como eu me relacionava, então aquilo estava sendo divertido. Porque a gente tem uma concepção que é bem escolarizada, né, digamos assim, de separar o que é diversão do que é trabalho. Entende? Então, diversão na hora do recreio e trabalho na hora do trabalho. E Uhum. segue, as pessoas seguem vivendo, assim, um triste domingo, porque amanhã é segunda. A É, Eduardo a gente tem Marinho, que um mudar isso, filósofo de né? rua, ele fala que quem fica triste no domingo porque tem que trabalhar segunda está sustentando o sistema. Entende? Porque é uma fragmentação da vida, e a vida não é fragmentada. A nossa racionalidade humana fragmentou a vida desse jeito. A vida não é fragmentada, o conhecimento está acontecendo o tempo todo. Conhecimento é vida, vida é prazer. Prazer é Ter diversão. prazer. Diversão, ela não é egoísta, diversão pode ser um trabalho coletivo. Diversão, olha só a profundidade disso, diversão pode ser um trabalho coletivo. E um trabalho coletivo
pode ser uma grande diversão. De trabalho a gente Tem que coloca parar, né? De separar conhecimento. trabalho de prazer, de amor, de aprender, né? Como se Exato. a gente fosse várias caixas. A gente está já nos minutinhos finais, e aí eu e Igor gostaríamos de fazer um convite para vocês que estiveram conosco hoje na live, que possam estar conosco no workshop que vai ser oferecido pela Ciclo no próximo dia 10 de abril, é um sábado às 9h30. Todas as informações estão no perfil aqui, nosso do Instagram, e a gente tem muita coisa nesse workshop. Você quer falar um pouquinho, Igor, para a gente estar finalizando? Eu quero falar assim, vocês que estão aí, que entraram, que vão assistir, conheçam a proposta da Ciclorama. A gente já está há um tempo, quanto tempo já que a gente começou a pivotar essa plataforma? Desde a pandemia, né? Entrou a pandemia, a gente já É, começou a pivotar, né? Pivotar inclusive, assim, registrar a presença de Mariana. tá aí, Nazaré, eu vi a hora que ela chegou. Então a gente já está há um tempo, a gente está no processo de elaboração, vários encontros, vários debates, várias discussões. E aí entrou a equipe de desenvolvimento, é uma peleja para a gente. É um grupo que parte das artes, né? Então, são artistas que estão relacionados à educação. Você, Poli, também é professora, né? E também é mãe. Isso. Eu também estudo educação. E a gente está entrando nessa história. E aí é uma peleja, a gente elabora as coisas e fala, pô, a gente tem que transformar isso em coisas para a galera do desenvolvimento do programa lá do site. E aí é um processo muito bacana, gostoso até, né? Legal, assim, de fazer. Porque a gente tem que fazer um esforço para entender mais ou menos o que é que eles precisam para eles programarem, né? E aí eles têm que entender o que é que a gente está querendo propor para eles poderem programarem direito. E a plataforma, ela está no processo de testagem, a gente precisa de auxílio, é um processo construído assim pelas pessoas, porque as pessoas testam e dão feedbacks e a gente vai readequando, né? A gente vai reelaborando ela e é uma experiência interessante assim a gente ver, porque o Uhum. objetivo é esse, né? A gente chegar nessa possibilidade de ter uma ferramenta. Imagine se uma criança ela pode aprender em muito menos tempo que ela passaria várias horas aprendendo um rendimento, né? A Fale. gente está reforçando o convite, né, do workshop Aprendizagem Digital em Microconteúdo, para você que é professor de escola regular ou atua em instituições comunitárias, enfim, cursinhos. A gente Pai ou não mãe. tem, a gente é pai É ou bom, mãe, é mas bom para entender também, não sim, precisa nem ser educador dos filhos, exa mas entender o que é que exatamente. A gente chama de conteudista, inclusive. Eu quero ensinar, né? E todos nós estamos aptos a ensinar alguma coisa a alguém. Então, totalmente para quem tem inspirado na esse Escola da sentimento de Ponte, ensinar, totalmente diga-se de inspirado na passagem. Escola da Ponte. Na Escola da Ponte, quando o Rubem Alves chegou, ele foi impressionado, que ele viu um mural lá, que era preenchido pelas crianças da escola, que assim, quero aprender. E do outro lado tinha, posso ensinar. As próprias crianças, quando ela se sentia segura, ela botava lá, posso ensinar. Matemática, assunto tal, tal, tal. Aí a outra criança ela via e procurava aquela criança. E a outra, quero aprender. Aí uma que se sentia segura, falava, pô, eu posso ensinar ele aqui. Aí procurava a criança. Aí a gente se inspirou na Escola da Ponte, né? Para fazer essa perspectiva que o Paulo está falando aí. Né? Mas continue. Cecília está chamando a gente de pandêmicos. Somos, né? Somos uma banda. Los Pandêmicos. Los pandêmicos. Gente, a gente fez É, 1 hora de live. Acredito que em algum momento o Instagram vai encerrar, né? Está nos segundinhos finais. A é. gente quer agradecer a presença de todos que estiveram conosco, vai estar salva. E logo, logo teremos mais lives aqui, então nos siga, confira a plataforma, nos dê um feedback, esteja conosco no workshop, venha conhecer essa proposta feita por uma equipe baiana, super conectada, interessada na educação, entendendo ela como vetor de desenvolvimento para a nossa sociedade, uma sociedade mais justa, enfim, né, mais igualitária também. Então, suas considerações finais, queridíssimo. Minhas considerações finais eu já dei.
Eu acho que também nosso processo é gerar deixar um produto, uma humanidade mesmo para as pessoas, né, contribuir, né? Eu acho que é bem interessante, assim, é uma ferramenta, assim, ficar milionário também, mas isso aí é só consequência. Dominar o mundo Dominar o mundo, né? Mudar o com a mundo, nossa poética. quer mudar o mundo. Mas quem quiser saber mais, quem estiver interessado aí mais sobre a plataforma, sobre o Infooding também, é só dar um alô, a gente marca um papo. E vá lá no workshop, acho que vale a pena, dia 10 de abril. No dia 10/4, às 10 do 4, 9h30. outro sábado, né? Os ingressos é um sábado, está vendendo Outro pelo sábado. Simpla, no outro, depois da Páscoa. É um ingresso simbólico, né? Só para as pessoas É valorizarem simbólico mais. mesmo, viu, gente? R$ 20, recebe certificado, tudo Recebe certinho. certificado. E é isso aí. Vamos em frente. Então, vamos que vamos. Então, a gente agradece a presença de todos, deseja um bom final de semana, confira as nossas redes, dê um alô lá na nossa plataforma. Inclusive, a gente está convidando escolas que se interessem em conhecer esse primeiro momento, esse primeiro piloto. Enfim, é só chamar a gente, mandar uma mensagem direct que a gente está ligado em você que tem esse interesse de estar juntando forças conosco. Vamos lá testar a Então, plataforma, gente. A plataforma já está funcionando, viu? É só acessar. Como é o endereço? mudar o mundo. Ali, Então, ó. Nani botou ali, ó, ciclorama.com.br. É só acessar. E qualquer coisa pergunta aí no direct também. É o nome do perfil, né? E testar. E botar lá testar. e dialogar com a gente. Vamos conversar. Maravilha, então. Então, Beleza? beijo. Um Vou abraço. te ver, Igor. Massa, você também. A gente se fala. Tchau, Um abraço. tchau, gente. Tchau. Abraço.